Graça e paz. Amém. Eu gosto dessa expressão, é uma saudação paulina, porque ela nos coloca assim, no lugar onde nós devemos estar, né? Se nós estamos aqui nesta noite, isso é fruto da graça de Deus, é um presente que nós não merecemos. Eu não mereci estar aqui, os irmãos também não mereciam estar aí, mas fruto da graça, o presente de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus, nós estamos aqui neste lugar. E o fruto desta graça é a paz, o shalom de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz isso, que a paz de Deus, que está em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, vai além da nossa razão, é capaz de guardar a nossa mente e o nosso coração. E os dias que nós vivemos, o que nós precisamos é disso, é uma paz que transcende os momentos que temos vivido, uma paz que guarda a nossa mente, o lugar das nossas decisões, uma paz que guarda o nosso coração, o lugar das nossas emoções, muitas vezes falam de uma maneira tão forte, tão presente nos dias em que vivemos, pois essa paz, nós não entendemos, ela guarda tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Então, graça e paz a todos os irmãos aqui presentes, que isso possa se estender à família de Deus, que compõe a sua igreja e que anseia esse dia glorioso, como já foi falado aqui na liturgia, o dia do Senhor, que seja assim. É com muita alegria que me coloco aqui nesta noite. Eu tive o privilégio de ainda nos primeiros passos aí da igreja presbiteriana Shalom, adentrando ao presbitério de Campinas. Hoje pela manhã nós fizemos uma rápida menção a isso. Deus tem nos dado o privilégio de podermos ser instrumentos em algumas direções da igreja. E exatamente há um tempo atrás eu estava ainda como presidente do presbitério, e ali na padaria Crisabel, bem pertinho ali do antigo templo da igreja Shalom, o reverendo Noedi com o reverendo Ricardo Matos Soares, nós nos reunimos para um café. E ali o reverendo Noedi partilhava conosco do desejo, do anseio, daquilo que Deus havia colocado no seu coração, no sentido de aproximar esta igreja junto ao presbitério. E naquela conversa, em volta de um café muito gostoso, nós sentimos ali a direção de Deus e na graça do Senhor. Hoje nós temos aí esta igreja, compondo também aí o quadro do presbitério de Campinas. O reverendo Noedi também tem nos abençoado. Ele tem sido aí, durante esse ano de 2018, o pastor dos pastores, tem nos auxiliado tanto no presbitério, e depois, incentivado aí, escreveu um belo livro aí. Eu o convidei também para nos auxiliar junto ao sínodo, e nós estamos caminhando nesse sentido, de nos auxiliarmos, de nos abençoarmos, de caminharmos juntos, descobrindo o centro da vontade de Deus, e estamos dispostos a nos colocar neste caminho. Como já foi dito, eu estou aqui com a minha esposa, Suzy. Nós já estamos há 22 anos casados. Eu disse a ela, bom, já passou agora o período da experiência, não tem recall, não tem aí, o negócio agora é para frente, né? E é assim, olha, manutenção enquanto está andando, não tem jeito de parar não, nós vamos em frente aí. Deus nos deu a bênção de termos 2 filhos, o Rafael, ele tem 19 anos, e o Guilherme 17, e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos filhos. Quando o reverendo Noedi fez um contato dizendo desta possibilidade de estarmos aqui, fiquei muito contente, muito feliz, e perguntei a ele sobre uma temática específica que a igreja porventura tem trabalhado, e ele me disse que durante esse ano de 2018 os irmãos têm conversado sobre plantar e colher, né? Sobre lançar sementes e ter a expectativa dada por Deus ao nosso coração de que estas sementes frutifiquem. E eu quero nesta noite caminhar com vocês um pouco nesse espírito, nessa caminhada de expectativa, de anseio em relação àquilo que muitas vezes nós não conseguimos dominar. Então que Deus possa
falar ao meu coração e falar ao seu coração nesta noite. Que a palavra que Ele já reservou aqui seja oportuna ao coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Irmãos, você pode passar para mim? Deu uma travada aí? Obrigado. 5 de agosto de 2028. Essa aqui não é uma data cabalística, não se trata de numerologia, mas 5 de agosto de 2028. Para quem é mais perspicaz aí, já 10 anos à frente do dia de hoje. E eu quero iniciar aqui a nossa conversa desta noite perguntando a você exatamente isso. 5 de agosto de 2028, vai ser um sábado, né? Daqui a 10 anos será um sábado. Qual que é o horário agora? 19h30. Daqui a 10 anos, 19h30, aonde que você acha que estará e o que estará fazendo daqui a 10 anos? Aonde que você acha que estará? O que vai estar acontecendo na sua vida daqui a 10 anos? 5 de agosto de 2028, vai ser um sábado às 19h30. Talvez uma programação na Igreja Presbiteriana Shalom, um sábado à noite. O que você vai estar fazendo, né? Eu vi aqui alguns adolescentes, talvez aí na faixa aí dos 17, 18 anos. Você vai estar com 28 anos. Isso significa algumas mudanças significativas. Talvez você está terminando aí o colégio, adentrando a faculdade e correndo tudo bem. Olha, você já pode ter terminado a sua graduação, você pode até ter ingressado aí no mestrado, quem sabe, se for assim, aplicado mesmo, quem sabe até um doutorado. 10 anos dá para muita coisa acontecer. Estou vendo aqui outras pessoas aí mais experientes aí, numa faixa de 30, né? Você vai estar com 40 anos. Aqueles que estão com 40 estarão com 50 anos. Aonde que você vai estar daqui a 10 anos? 5 de agosto de 2028. O que você vai estar fazendo? Quais são as expectativas que você traz no coração, né? O que está presente aí na sua vida? Muitas coisas podem acontecer na nossa vida, né? Muitas. Mas de maneira geral, eu fico a pensar assim que você poderá estar contabilizando as vitórias de Deus sobre as suas vidas. Essa é uma possibilidade. Daqui a 10 anos, olhando para trás, quem sabe rememorando esse dia que nós estamos aqui, 5 de agosto de 2028. Puxa vida, olha, 10 anos atrás eu ouvi alguma coisa nesse sentido. E quanta coisa boa Deus fez na minha vida. Esta é uma possibilidade. Mas existe uma outra possibilidade também. A possibilidade de talvez, sábado, 5 de agosto de 2028, às 19h30, né? Ser sentado ali no sofá, não achando nada de bom na televisão, porque o seu coração já não se agrada de tudo aquilo que está ali. E talvez você esteja a pensar, puxa vida, quantas oportunidades eu perdi. Quantas coisas eu deixei de fazer que poderia ter feito. Eu quero mostrar para você aqui uma imagem. Você vai me ajudar aí. Essa imagem aqui, ela tem aí uns 26, 28 anos. A imagem da minha turma do seminário. Ali ao fundo está o Seminário Presbiteriano do Sul. E esta aqui é a minha turma, né? E dessa foto que aí está, pelo menos 4 ou 5 já não estão mais entre nós, né? Deus chamou-os para si. De igual número estão fora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguns deles direcionaram o seu ministério para uma outra comunidade, assumiram outros postos. Cito, por exemplo, um que eu encontrei a semana passada no Supremo Concílio. Hoje ele é delegado de polícia ali na cidade de Passos. O ano que vem ele está tentando a candidatura a deputado federal. Então, aquele projeto inicial, aquela ideia inicial que estava presente no seu coração, ela acabou ficando assim no segundo plano, e ele tem assumido
outras coisas na sua vida. Irmãos, dentre todas estas pessoas que aí estão, existe uma que ela tem uma história muito triste, ligada assim a um desvio moral terrível. E quando esta foto foi tirada, nada destas coisas que relato para os irmãos estavam ali presentes. Mas a expectativa que nós tínhamos no coração, a expectativa que estava presente na nossa vida, era no sentido de sermos instrumentos nas mãos de Deus dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta era a nossa expectativa. Quando esta foto foi tirada, de maneiras diferentes, em gradação talvez diferentes, mas havia um pensamento comum que permeava o coração daqueles que ali estão: o desejo de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas passados agora 26, 27 anos, nós percebemos assim que estes caminhos tiveram os seus entraves, tiveram os seus atalhos, e de repente alguns seguiram por outras rotas. Irmãos, o futuro é assim. Eu quero mostrar isso para você. O futuro, ele é imprevisível, ele é insólito. Nós não sabemos lidar com ele. Como que a gente lida com o futuro? O que vai acontecer com a sua vida ao sair aqui deste lugar? Daqui a 5, 10 minutos, ao sair deste lugar, o que vai acontecer na sua vida? O que vai rechear o seu viver? Nós queremos conversar um pouco sobre isso nesta noite. Esta questão de lidar com o futuro, ela é muito recorrente. Na cultura musical nós vamos encontrar pessoas explorando esta expectativa em relação ao futuro. E hoje pela manhã eu trouxe a lembrança dos irmãos que aqui estavam, a figura de uma banda inglesa, os meninos de Liverpool, os Beatles. Eles gravaram um hit que de certa maneira norteou toda uma geração. Isso em relação ao futuro. Eles gravaram a música Let It Be. Let It Be numa tradução assim bem nossa, né? Sem pensarmos aqui em perfeição. É aquele nosso famoso: vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Let It Be. Vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. E hoje pela manhã eu estava lembrando dos irmãos que isso é muito interessante entre os adolescentes. Eu tenho 2 adolescentes em casa, e também ali na igreja que eu pastoreio, nós temos uma ONG, trabalhamos ali com 120 pré-adolescentes, e estamos constantemente ali interagindo com eles, né? Mas há um tempo atrás, as gírias vão mudando, mas eles tinham um tal de pá de par, né? Olha, e aí, como é que estão as coisas? Pá de par. Ou seja, tá tudo bem. Eu recentemente estava viajando de férias, os meus filhos não nos acompanharam, eu mandei um zap pro meu filho mais velho, perguntei: e aí, filho, como é que estão as coisas aí, tá tudo bem? E ele respondeu: adolescente, tô de boa. Então, let it be. Olha, tô tranquilo, tá de boa, vamos deixar as coisas acontecerem. Irmãos, esta música, de certa maneira, ela ditou o ritmo de uma geração. Eram pessoas que você questionava em relação ao futuro, e aquilo que marcava a vida delas era exatamente esse viver despretensioso, sem muitos planos, sem detalhe daquilo que vai acontecer. Nós vamos vivendo e as coisas vão acontecendo. Aqui no Brasil, houve um paralelo desta proposta. Houve uma versão, podemos dizer assim, tupiniquim do Let It Be, né? Aqueles que são mais aficionados ao futebol, certamente hão de lembrar aqui do pentacampeonato do Brasil. Uma ocasião em que Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, eles entravam naquele ônibus e eles eram embalados por uma música, né? E o refrão dessa música dizia assim: deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Essa música ela foi composta por Serginho Miriti. Acho que ninguém conhece Serginho Miriti, né? Mas uma das estrofes desta música é essa que está aí. Olha só o que diz: eu só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se eu não tenho tudo o que preciso, com o que eu tenho eu vivo, de mansinho lá vou eu.
Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E aí tinha aquele refrão, que eu não vou pedir para os irmãos cantarem aqui, porque senão o reverendo Noedi nunca mais me convida, né? Deixa a vida me levar, ou vida leva eu, né? Mas eu volto aqui à minha pergunta inicial, irmão. Eu volto aqui à minha pergunta inicial. Como é que você lida com o futuro? Tem gente hoje, nos nossos dias, que vive na base do let it be. Deixa rolar. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Eu estou de boa. Hoje tem muitas pessoas que, em relação ao seu futuro, quando se deparam com uma pergunta como essa que eu fiz a você, daqui 10 anos, um sábado, às 19h30 à noite, o que você vai estar fazendo? Quais são a contabilização daquilo que você realizou? E tem muita gente dizendo, olha, deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Eu quero convidar você que não sabe com precisão o que acontecerá com você daqui a 10 anos, nem daqui a 10 meses, nem daqui a 10 dias, nem daqui a 10 minutos. Nós não sabemos, eu não sei, você não sabe. Eu quero convidar você que se surpreende com a vida, com os acontecimentos que recheiam o seu viver. Eu quero convidar você que pode estar vivendo daqui mais um tempo de realizações, de coisas boas, e eu oro a Deus por isso. Esse é o desejo do meu coração. Desejei isso para você nesta noite, quando eu digo graça e paz sobre a sua vida, mas que poderá estar passando por um momento assim terrível, de profunda inquietação, de questionamento, de depressão, como nós temos convivido hoje nos nossos dias. Você que convive com estas possibilidades e que não sabe dominá-las, porque nós não temos esta condição, eu quero convidar você a prestar muita atenção. Eu não diria nos conselhos, mas em nome de Jesus, eu quero lhe dar algumas dicas que eu recebi da palavra de Deus, que eu tenho procurado aplicar à minha vida, que eu tenho procurado trazer ao meu coração, e que se você fizer o mesmo, você pode ter a certeza, elas poderão lhe ajudar a viver melhor, elas poderão lhe ajudar a trabalhar melhor com aquilo que nós não temos condições de fazer com as nossas próprias mãos. Faço isso convidando você a lançar os seus olhos e o seu coração para a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 8, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Esse trecho das Escrituras está na versão atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Sempre convido a igreja, mesmo tendo ali no slide a projeção do texto, a abrir a sua Bíblia. Deus é generoso, o Espírito Santo de Deus é misericordioso. Às vezes fala coisas que eu não percebi, às vezes acentuam circunstâncias que eu não vi no texto, mas quer falar com você. Então acompanhe aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 11, eu vou ler os 8 primeiros versículos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E os versículos 6 a 8 diz: então você que convive com esta dificuldade de não saber lidar com o futuro, diz a palavra: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol.
Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Nós lemos a palavra do Senhor e nós queremos pedir a instrução do Espírito sobre a nossa vida. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Vamos falar com Deus. Pai, eu te dou graças, te louvo por esta palavra santa, pelos cânticos, ó Deus, que foram entoados no Teu nome, que já edificam a nossa vida, pela presença dos irmãos, ó Deus, pelo abraço carinhoso que pudemos receber aqui, um oferecendo ao outro. Tudo isso, ó Pai, se constitui bênção, se constitui, ó Deus, alegria no nosso coração. Mas agora, ó Deus, quando nós lemos a Tua palavra, nós sabemos que há um momento aqui intenso, há um trabalhar do Teu Espírito que eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor pode fazer isso. E eu peço que faça isso na minha vida e na vida da Tua igreja reunida aqui neste lugar. Em nome de Jesus, faça-nos entender esse texto, faça-nos ter desejo de vê-lo aplicado à nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, dicas para quem quer aprender a lidar com o futuro. Pode passar para mim? Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, diz assim: estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: por que a árvore cai? Por que a árvore cai? Por que Salomão está usando aqui desta metáfora, desta poesia para falar com cada um de nós em relação ao futuro? Irmãos, para podermos entender esse versículo 13 de Eclesiastes capítulo 11, nós podemos emprestar aqui uma outra palavra do sábio, que está no capítulo 9, verso 11. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, onde nós lemos o seguinte: eu percebi outra coisa debaixo do sol. Olha só o que o sábio percebeu. E o que ele percebeu tem muito a ver com esta sua palavra, que ele diz: olha, a árvore caindo para um lado ou para o outro, ela fica ali. E o que ele está dizendo? Ele fala assim, que os velozes nem sempre vencem a corrida, né? Eu não sei quantos gostam de automobilismo aqui, né? Mas eu, depois que o Senna partiu, parece assim que eu perdi um pouco a graça, né? Mas alguns gostam, né? Hoje quem está aí na ponta é o Hamilton, né? Mas o Hamilton nem sempre ele vence a corrida, nem sempre ele chega em primeiro lugar. Os fortes nem sempre triunfam na batalha. Aqueles que gostam de filmes épicos sabem bem disso. Um bom estrategista, né? Nem sempre o grande exército, nem sempre aquela força, aquela potência que parece assim indestrutível é capaz de vencer a batalha. Os sábios nem sempre têm comida. Eu tenho tido o privilégio de pastorear ali numa região privilegiada da nossa cidade, bem perto da Unicamp, e com isso ali nós temos assim muitas pessoas, humanamente falando, sábios, né? Tenho lá no culto da manhã um jovenzinho assim com metade da minha idade, e eu começo a conversar com ele, e olha, eu estou fazendo pós-doc aí, não sei aonde, estou vendo lá estrutura molecular de não sei o que, né? Mas e aí, como é que está a vida e quais são as perspectivas? Pastor, está difícil, hein? Você saindo daqui, o que você pretende fazer? Está complicado, eu não sei o que fazer, e assim as oportunidades elas não surgem, né? Talvez eu vou ter que ir para o shopping vender alguma coisa lá, né? Talvez eu vou ter que ir para o shopping vender alguma coisa em uma daquelas lojas ali. Irmãos, os sábios nem sempre têm comida na sua casa. Os prudentes nem sempre são ricos, tá? Os instruídos nem sempre têm prestígio. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: por que isso acontece? Por que os sábios nem sempre vencem, os prudentes nem sempre são ricos, ou os instruídos nem sempre têm prestígio? E a resposta está ali: porque imprevistos acontecem. O tempo e o acaso afetam a todos.
Eu quero dar 2 exemplos para você aqui nesta noite. O primeiro deles é sobre este empresário aí. Essa reportagem me chamou a atenção porque no mês de julho é um mês frio, né? E geralmente eu pego 15 dias de férias no mês de janeiro e 15 dias no mês de julho. E geralmente no mês de julho a gente não tem muita opção, mês frio, eu falo, vai para a praia, peraí, mês, né? E um destino que a gente sempre tem ido, já fomos várias vezes, é no Termas de Laranjais, aqui na cidade de Olímpia. E há um tempo atrás eu me deparei com esta reportagem. Um empresário de 49 anos ficou tetraplégico após cair de um brinquedo em um parque aquático em Olímpia, São Paulo, região noroeste do estado. A vítima, que mora em São Bernardo do Campo, está internada no Hospital Alsta, em São José do Rio Preto. Me chamou a atenção porque costumeiramente nós estamos por ali, e quando eu li inicialmente aquela reportagem, eu logo imaginei assim, olha, ele deve ter voado lá do kamikaze ou daqueles tobogãs gigantes lá que só de olhar já dá medo. Eu imaginei isso. Mas quando eu fui me aprofundar ali naquela reportagem, era o primeiro dia de férias. Esse empresário, ele trabalha no ramo de transporte. Ele estava vivendo um momento assim, fantástico. Ele estava expandindo aqui na América do Sul, pegando alguns países aqui, nesse ramo de transporte. E ele saiu com a família, era o primeiro dia de férias, era o primeiro dia no parque, e foi o primeiro brinquedo que ele foi participar com o seu filho. E que brinquedo era este? Era a bolha, né? Eu não sei se você já foi em algum parque aquático, mas essa bolha é um plástico grande, que ele é inflado, corre água quente ali, você puxa uma corda, sobe até em cima desta bolha e depois escorrega, né? Alguns ali pulam naquela bolha, dão uma cambalhota, mas o fato é que naquele dia, primeiro dia de férias, primeiro dia no parque, primeiro brinquedo que ele foi participar ali com o seu filho, alguém pulou, ele escorregou lá de cima, ele caiu e quebrou uma das suas vértebras. Depois eu fui procurar conhecer um pouco mais. É um irmão em Cristo Jesus, né? Ele dá um testemunho assim tremendo do que Deus tem feito na sua vida a partir desta circunstância. Mas por que isso aconteceu? Isso estava na sua agenda? Olha, eu vou sair de férias, eu vou lá para o Parque Olímpia e eu vou sofrer um acidente. Isso não estava na agenda dele. Mas imprevistos, aquilo que nós não prevemos, pode acontecer na nossa vida. Um segundo exemplo, no ano de 2016, eu acho que todos nós tomamos conhecimento. O time da Chapecoense sofreu um acidente terrível. Irmãos, esse time de futebol, ele estava vivendo assim, o melhor momento da sua vida. Eles tinham tido a oportunidade de participar da Taça Libertadores da América, que é o melhor e o maior torneio aqui da América do Sul. Eles haviam ganhado a primeira partida aqui em casa, de maneira que eles estavam indo para a Colômbia com grandes chances de se tornar o campeão da América. Quando eles tomaram aquele avião, quando eles entraram naquele avião, a perspectiva era extremamente favorável. Os repórteres que acompanhavam, as pessoas que estavam ali ao redor, eles tinham no coração uma alegria. As filmagens que foram resgatadas revelam isso. As postagens que eles colocaram durante aquela semana manifestavam esta verdade. Mas um imprevisto aconteceu neste caminho. Irmãos, imprevistos acontecem. Preste atenção. Olha só o que diz esse versículo. Estando as nuvens cheias, elas derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Imprevistos acontecem. E você que está aqui nesta noite, que não sabe assim, com precisão, o que acontecerá na sua vida, nestas próximas 24 horas, que dirá nos próximos anos? Você que não sabe em detalhes o que vai compor a sua existência, você precisa saber disso no seu coração. Mas saber do quê? Saber que imprevistos acontecem.
Eu quero que você entenda isso nesta noite. Imprevistos acontecem na nossa vida. E eu sei que ao tomarmos esta palavra sem a direção de Deus, a impressão que fica é que nesta afirmação, talvez nós reforçamos o que diz o refrão daquelas duas músicas que nós acabamos de citar. Ou seja, let it be. Deixa a vida rolar. Olha, se imprevistos acontecem, se eu não consigo planejar a minha vida em detalhes, então eu vou viver. Eu vou viver e vou assim compondo a estrutura da minha existência. Esta é uma maneira de lidar com a vida. E houve uma geração que lidou assim com estas circunstâncias. E hoje há muitas pessoas que lidam assim com estas circunstâncias. Mas eu quero perguntar a você, será esta a única opção? Será esse o único caminho? Vamos vivendo ali sem planejar muito, sem idealizar muito, sem sonhar muito, porque imprevistos acontecem. Irmãos, é por isso que estou aqui nesta noite. E é por isso que eu convido você a prestar atenção ao que Deus nos ensina. O sábio nos ensina nesta noite. Deus nos diz, na vida imprevistos acontecem. Por isso você precisa arriscar mais. Você precisa arriscar mais. Olha só o que diz o versículo 1 de Eclesiastes capítulo 11. Sabendo que imprevistos acontecem na nossa vida. Diz o sábio, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui, o sábio utiliza uma figura que ele conhecia muito bem. A incerteza que os mares e as muitas águas lhe proporcionaram. Quando nós estudamos um pouco mais a vida do sábio, Salomão, nós vamos descobrir que a cada 3 anos, uma grande expedição partia em busca de especiarias, ouro, prata, marfim, animais exóticos. Isto sem bússola, sem GPS, sem Waze, né? Não tinha naquela época, guiados muitas vezes ali pelas estrelas, mas muitas vezes o céu cinzento encobria esta visão. E a cada 3 anos, pelo menos esta era a perspectiva deles, eles preparavam uma expedição. Irmãos, partir na voragem do mar, para muitos daqueles que partiam, era um adeus. Era assim que eles se despediam das suas famílias. Porque havia perspectiva da volta, eles tinham esse anseio, mas isso não era certo. Não era certeza nos seus corações. E nesta noite, ao pensarmos nas nossas vidas, família, na igreja, esta palavra ela se torna oportuna para cada um de nós. Deus está falando para mim e para você que imprevistos acontecem. O futuro é assim. Quem que poderia imaginar que num café ali na Crisabel, em oração, hoje nós estaríamos aqui tendo esta igreja junto ao presbitério de Campinas, abençoando esse presbitério, sendo abençoada por eles. Quem poderia prever isso nos mínimos detalhes? A sua história de vida, a sua vinda para esta igreja. Você consegue olhar lá no passado e dizer, puxa, foi tudo como eu planejei. Imprevistos acontecem. Então, se imprevistos acontecem, Deus diz para mim e para você, arrisca, lança o teu pão sobre as águas. E por quê? O testemunho do sábio nos mostra isso. Do mesmo modo como em determinadas ocasiões, eles foram frustrados, tiveram surpresas difíceis, algumas expedições não voltaram, desapareceram, mas existem outros momentos em que eles foram surpreendidos, momentos profundamente agradáveis que jamais poderiam prever, mas que foram surpreendidos. E por que foram surpreendidos? Porque eles ousaram arriscar. Irmãos, o navio parado no porto, ele não vai produzir nada, mas quando ele entra nos mares, há os perigos, há a incerteza, mas imprevistos bons, agradáveis podem acontecer. Preste atenção, isso é algo que demanda paciência, é algo para a vida toda. A sua expressão é, depois de muitos dias, você poderá achar o seu pão. Então corra riscos. Deus está nos convidando nesta noite. Aprenda a correr riscos. E eu quero deixar isso de uma maneira bem clara para você nesta noite.
Eu creio que aqueles que estão na igreja um pouco mais de tempo hão de se lembrar aqui da pesca maravilhosa. Mas há um registro lá em Lucas capítulo 5, depois, se você tiver oportunidade, você pode ler esse texto. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele estava pregando, e ali na sua pregação foi acumulando um grande número de pessoas, uma grande multidão. E a palavra de Deus nos diz que diante desta cena, uma outra cena também estava acontecendo. A palavra de Deus, através do evangelista Lucas, registra que o apóstolo Pedro, com a sua pequena companhia, sua cooperativa de pesca, eles haviam saído no dia anterior para pescar, para trazer o sustento para o seu lar. E naquela manhã, a palavra do Senhor nos diz que aqueles pescadores que passaram na voragem do mar, lançando redes e trazendo elas vazias, eles estavam ali na praia limpando aquelas redes. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar na Bahia, e numa daquelas manhãs os pescadores ofereciam ali aos banhistas, aqueles que estavam na praia, ajudá-los no arrastão que eles chamavam, que não é esse arrastão que a gente ouve por aí nos nossos dias, não. É o arrastão da rede mesmo, né? Uma rede enorme, 60, 70 metros, e eles vêm trazendo essa rede, e aqueles que estão ali, os banhistas, eles ajudam a puxar, porque é um trabalho árduo ali, puxar aquilo. Irmãos, a rede, a exemplo da grande rede também aí, que é a internet, né? Ela traz de tudo, ela arrasta tudo, né? Coisas boas, mas muita porcaria, coisa que não presta. E assim também é a rede dos pescadores. Eu me lembro bem que as garrafas PETs eram as campeãs. Peixes, poucos. Mas garrafa PET, olha, era uma coisa. E fralda de nenê. Olha, gente, o que você pensar, a rede traz. E estas garrafas PETs, elas enroscavam de tal maneira nessa rede, que havia circunstâncias em que eles tinham que cortar ali, porque não tinha condições de desembaraçar. Então a rede precisava ser cortada e amarrada novamente. E o trabalho daqueles pescadores naquela manhã era exatamente isso. Eles estavam limpando as suas redes. E Jesus então se volta para o apóstolo Pedro e diz: olha, eu posso entrar no seu barco porque eu preciso terminar o meu sermão, e a multidão está me apertando aqui. E Pedro diz: olha, sobe aí, né? E Jesus então, ele se coloca naquele barco, e eu começo a desenhar na minha mente esta cena, o apóstolo Pedro com as suas pernas para fora do barco, ainda continuando a limpar ali a sua rede, e Jesus então, ele profere o seu sermão. E eu fico a pensar, quem sabe, relembrando a atitude do sábio Salomão, como nós estamos fazendo aqui esta manhã, dizendo de que nós devemos arriscar mais. Então a palavra de Deus nos diz que após Jesus entregar a sua palavra, ele diz para o apóstolo Pedro: passai ao largo e lançai as vossas redes. Em outras palavras, arrisque. Irmãos, esta não é uma atitude fácil. Eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção nisso. Não é fácil. Aqueles pescadores, eles eram experts. A expertise deles era pesca. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que naquele lugar não havia peixe. Mas a palavra do apóstolo Pedro, ela precisa ressoar no meu coração e no seu coração também. Nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas debaixo da tua palavra lançaremos as nossas redes. Eu fico a pensar que é muito difícil repetirmos, reproduzirmos esta palavra na nossa vida. E não foi fácil para o apóstolo Pedro. Talvez um dos seus empregados, um dos cooperados, quando ouviu Jesus dizendo: olha, passai ao largo, lançai as redes, talvez algum deles ali com muita incredulidade diz: olha, não, só está de brincadeira, né? Eu acabei de limpar essa rede, não está entendendo? Pedro, quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Como assim passar ao largo e lançar as redes? Nós sabemos, nós somos os especialistas. Aqui
não tem peixe. Mas a palavra do apóstolo Pedro é uma palavra de fé. E eu quero convidar você, nesta noite, a permitir que o Espírito Santo de Deus plante isso no seu coração. Quantas circunstâncias você possa trazer isso para a sua vida, na área profissional, na sua família, em relação à igreja, em relação ao seu relacionamento com Deus. Já deu o que tinha que dar, esgotou, cheguei no limite. Debaixo da tua palavra, nós lançaremos as nossas redes. O resultado nós sabemos, né? O barco quase vai a pique, eles são obrigados a chamar os seus companheiros para que eles pudessem ajudar ali naquele barco. E mais do que isso, ao desembarcarem, Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente largaram aquelas redes. Irmãos, eu não sei se vocês entendem isso. Isso para mim arde no meu coração, né? O grande milagre ali, às vezes a gente olha, a pesca é maravilhosa, mas o grande milagre ali foi a sequência desse texto. Foi o fato deles largarem aquelas redes e seguirem a Jesus. Era o sustento da sua família, era o sustento da sua vida. Mas eles dizem: sob a tua palavra nós vamos arriscar, nós vamos caminhar com o Senhor. Na vida acontecem imprevistos, então arrisque. Imprevisto é aquilo que não foi planejado, e nesse sentido parece que nós temos assim realçado mais aquilo que não deu certo. O ser humano às vezes está muito olhando para baixo, negativo. A gente olha aquilo que não deu certo. Mas nesta noite quero convidar você a lançar os seus olhos neste santo imprevisto na vida do apóstolo Pedro. Nós não negamos as circunstâncias ruins, elas estão aí. Não é isso que eu estou dizendo. A nossa palavra não é uma palavra de triunfalismo. Nós temos uma igreja militante, nós estamos em guerra. Essa é uma verdade. Existem baixas no rebanho, existem baixas nesta guerra. Mas a vitória, ela é dada por Jesus Cristo, já foi alcançada, né? Mas para isso nós precisamos arriscar um pouco mais, em relação à nossa família, em relação à igreja, em relação às circunstâncias que nós estamos ao nosso redor, debaixo da palavra de Jesus, observando aquilo que Ele nos instrui, da maneira como Ele nos instrui. Arrisca um pouco mais. As nuvens carregadas de chuva faz crescer a árvore, mas o vento forte pode derrubar. Então arrisque, não fique sentado na beira do caminho, observando a vida passar. Let it be, tá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Preste atenção nas oportunidades. Olha para aquilo que parecia algo absurdo. Não tem isso na nossa vida? Parece um absurdo, parece assim, algo que não vai dar certo. Essa semana, eu estava me lembrando aqui, eu estava conversando lá com um membro da igreja, e eles estavam com uma grande dificuldade. Ele está iniciando uma nova atividade, né? uma locadora de carros, e ele precisava de um investimento em relação a isso. Então ele falou: olha, pastor, eu vou vender minha casa, e gente, vender a casa é um negócio, né? Quando você fala vender a casa, parece que dá um frio assim. Ai, vai vender a casa, né? Mas aquele homem, gente, assim, parece assim, falou: olha, pastor, você vai pregar para os outros, mas você mesmo não está acreditando? Como é que é esse negócio aí, né? Então Deus falou comigo essa semana. Eles venderam, estavam orando, vendeu a casa, conseguiu vender a casa e foram alocar uma outra casa. Só que quando eles foram ali, tratativas ali da locação, era um valor muito alto, né? Eles moram aqui no Swiss Park e era um valor muito alto. E aí ele falou para ele: olha, fala para ela quanto que você pode, né? Ele falou: olha, o que eu tenho condições é isso, né? Foram R$2.000 a menos do que aquilo que ela havia proposto. Ela falou assim: não, tá certo, nós fechamos assim então. E eles estão iniciando, eles estão arriscando, né? Debaixo de oração, né? Eles se reuniram, foram: olha, pastor, nós não estamos fazendo isso por nossa cabeça, nós entendemos, nós estamos orando aqui,
E estamos entendendo que Deus está nos direcionando para isso. Nós queríamos que o Senhor tivesse em concordância conosco. Então é isso, gente. Nós precisamos, nós podemos arriscar um pouco mais, mas na orientação de Jesus Cristo. Não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas na orientação de Jesus. Na vida, imprevistos acontecem. Esses podem ser bons ou ruins. Por isso, arrisque. Mas há mais uma dica que eu quero deixar com você nesta noite. O futuro é uma incógnita, é imprevisível, é surpreendente. Então trabalhe de tal maneira para que quando a vida sorrir para você, você esteja preparado. Você tem que estar preparado. Então, olha, você precisa estar preparado. Irmãos, uma das coisas mais tristes na vida do ser humano é quando uma oportunidade vem e você não está preparado. Aquela oportunidade, chegou ali, do jeitinho que você... Puxa, mas eu não estou preparado. Agora, se esta oportunidade vem, você se preparou, você está preparado e não deu certo. O que acontece? Aqui, gente, não é uma mensagem triunfalista. Nós estamos vivendo um tempo, a igreja é uma igreja militante, é uma igreja de luta. A nossa vitória é a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele passou pelo martírio por nós. Nós não precisamos repetir aquilo que Jesus Cristo fez. Mas Ele não nos chamou para um piquenique. Ele diz, olha, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Sede simples como as pombas, mas astutos como a serpente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E a minha vitória é a sua vitória, e você vai vencer. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso nesta noite. Então, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração, esteja preparado. A gente citou aqui algumas músicas, e há um compositor brasileiro, Vinícius de Moraes, em parceria com o Toquinho, ele compôs uma canção que fala no seu refrão a respeito do futuro. É uma canção muito gostosa, né? Ele diz assim que e o futuro é uma astronave que não nos cabe pilotar. E eu fico pensando que de certo modo é assim. De certa maneira é assim. O futuro pode de um momento para o outro nos proporcionar uma experiência incrível de felicidade. Não é assim na nossa vida? Puxa vida, me surpreendeu, eu fiquei feliz, não estava esperando isso. Mas por outro lado, o futuro também pode nos levar a um caminho completamente oposto. Essa é uma realidade. Nós lidamos com estas circunstâncias. Nós não o conhecemos e talvez por isso muitos têm preferido fazer do refrão citado aqui no início da nossa mensagem o lema da sua vida. Let it be. Deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Mas Deus, nesta noite, Ele trouxe você aqui para deixar uma mensagem no seu coração. E esta mensagem está aqui em Eclesiastes capítulo 11. Eu quero ler com vocês os versículos de 4 a 6, que diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. Será que você conhece alguém assim? Você sabe o que Salomão está dizendo aqui, né? Quem somente observa o vento nunca semeará. E aí, como é que está a questão lá? Você estava chateado com aquele trabalho lá? Você mandou alguns currículos aí? Eu estou chateado, mas não mandei ainda não, porque o negócio está feio aí, né? Utilizando a metáfora aqui de Pedro aqui, o mar não tapa peixe, né? A gente costuma ouvir essa expressão. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Qual que é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E eu quero convidar você nesta noite a desenvolver a grande bênção em sua vida, que é o trabalho. O texto traz a todos nós uma ideia de movimento, e aqui não se trata de um ativismo,
Hoje nós estamos convivendo muito com isso, pessoas que estão correndo de um lado para o outro. Mas o que nós temos aqui no texto é o contraste entre aquele que olha para o céu e fica parado, tentando adivinhar o que vai acontecer, com aquele que coloca o seu corpo em movimento e que sabe o que vem do céu é cuidar de Deus, e o que vier de Deus é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. O versículo 6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E aqui, como eu citei algumas canções seculares, eu quero citar também o grupo Vencedores por Cristo, que, iluminados pelo Santo Espírito de Deus, eles trazem uma canção assim que fala muito ao nosso coração. O futuro que te espera, Deus sabe de cor, o inverno e a primavera, e o tempo que é melhor. O segredo é viver hoje em Cristo e seu amor. Não repouses a tua mão, mas semeia pela manhã, e à tarde não descanse, não repouse, semeia a boa semente. Irmãos, o que move esta pessoa a agir assim? Afinal, ela não tem certeza do que acontecerá no seu futuro. Ela não tem certeza, mas uma coisa é certa: se a vida sorrir para ela, certamente ela está preparada. Queridos irmãos, aqui não é uma exortação a corrermos de um lado para o outro, mas é uma reprovação à inércia, ao nada fazer, ao cruzar dos braços, ao let it be, ao deixar a vida me levar, ou a vida leva eu. Então, dicas para quem quer aprender com o futuro. Nós vamos repassá-las aqui rapidamente. Pode seguir? A primeira delas é que imprevistos acontecem, e podem ser bons ou ruins. Então tome uma atitude na sua vida. E pense no apóstolo Pedro. Pense no apóstolo Pedro, porque às vezes nós somos negativos demais. Nós olhamos só para aquilo que não deu certo, nós olhamos para aquilo que não foi o melhor. Mas o apóstolo Pedro, ele teve um imprevisto assim maravilhoso naquela manhã. Irmãos, que coisa boa. Que Deus, em Cristo Jesus, possa fazer esse imprevisto acontecer na sua vida também, né? Você possa ser encontrado por Jesus, e Jesus diz ali para você: olha, passa ao largo, lança a rede, e que você com fé possa dizer: olha, eu sou um especialista, eu sei, esse é o meu métier aqui, eu lido com isso, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Vamos ver aí a segunda. Como você não sabe o que recheará a sua vida nos próximos 10 anos, então arrisque mais. Não fique sentado observando a vida passar. Ou a expressão aqui é isso mesmo: choramingando a sua má sorte. Pela manhã eu citei aqui um desenho animado que era uma crítica a pessoas que viviam assim. Era o desenho de uma hiena, e a hiena ela tem uma característica física de sorriso, né? Mas aquela hiena, ela costumava dizer: ó vida, ó céu, eu sabia que isso ia acontecer, né? E às vezes nós encontramos pessoas assim também. Como é que está a vida? Está difícil, está complicado, né? E a família, nem fala, então está tudo ruim. Irmãos, não é tapar o sol com a peneira. Existem momentos difíceis, circunstâncias complicadas na nossa vida. Mas o apóstolo Pedro, naquela manhã, ele poderia ter dito para Jesus: trabalhamos a noite toda, aqui não tem peixe. Esta palavra que o Senhor está dizendo aí, ela é infrutífera, não faz sentido. Não há indícios nenhum, não mudou, o vento continua o mesmo, o sol continua o mesmo, a água é a mesma. Mas ele disse: sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. E a última palavra que eu quero deixar com você é que o futuro, de um modo geral, é uma incógnita, é imprevisível, mas com o meu trabalho, o meu esforço, eu posso minimizar os efeitos danosos desses imprevistos na minha vida, ou eu posso otimizar as surpresas agradáveis que Ele proporcionará a cada um de nós.
5 de agosto de 2028, sábado à noite. Aonde que você vai estar? E o que você vai estar fazendo? Deus, Ele dá a oportunidade nesta noite de viver esses dias que Deus tem para a sua vida de uma maneira diferente. E eu convido você, em nome do Senhor Jesus, a viver isso. Eu termino esta mensagem com uma última imagem aqui. Você pode passar para mim? A minha turma do seminário, né? Há 28 anos atrás, nós tínhamos uma perspectiva, nós tínhamos algo assim muito comum que entrelaçava a nossa caminhada, mas nem todos percorreram esta caminhada. Irmãos, Deus, Ele quer fazer algo diferente na minha vida e na sua vida também. E esse é o convite que eu faço para você. Eu não conheço o seu coração, não sei como é que você chegou aqui nesta noite, então eu estou muito à vontade para entregar esta palavra, que ela possa encontrar um lugar especial na sua vida. Se você está necessitado aí, né, de uma ação de Deus, né, de um agir de Deus na sua vida, você receba esta palavra como palavra do Senhor e permita que o Espírito Santo de Deus aplique na sua vida. Nós vamos orar por isso nesta hora. Feche seus olhos, vamos orar.